Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa, meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre um músico que foi referência para o saxofone, para a história do jazz e foi tido aí como o pai do saxofone também em muitas literaturas, que foi Coleman Hawkes, né? Coleman Hawkes nasceu em 21 de 11 de 1904 em Kansas City. E Coleman Hawkes, diferente de outros músicos da sua época, ele nasceu numa família de classe média, então ele teve a oportunidade de estudar música desde cedo, né? Coleman estudou saxofone, cello e piano, mas ele segue aí como saxofonista, né, na sua carreira musical, né? E o Coleman, ele muda na sua adolescência, em 1918, ele vai para Chicago. Nessa época, é a época que está tendo essa transição já do Dixieland, né, do New Orleans ali, para Chicago. Muitos músicos estavam migrando já para Chicago porque essa cena já estava mudando, outras coisas já vinham acontecendo em New Orleans que não dava para os músicos continuar trabalhando ali. E aí eles vão para Chicago, em Chicago começa a acontecer uma cena e começa a ficar bem forte essa cena aí. Em Chicago, ele começa a tocar aos 17 anos com um grupo, que é esse grupo aqui, ó, chamado Jazz Stones and His Blues Serenades. Nesse grupo, ele conhece Mamie Smith, que foi uma cantora principalmente de blues, muito importante, e ele toca com essa cantora, ele tá do lado direito ali, ó, na parte de trás. E ele não só toca nesse grupo com ela, mas como faz outros trabalhos com ela também. E quando ela percebe, né, quando ela vê que ele toca, que ele tem essa habilidade já, esse jeito de tocar já que tinha bastante, uma sonoridade bem peculiar, ela acaba chamando ele para fazer outros trabalhos também, né? E não só com ele, ele também toca com Sidney Bechet, que foi um músico importantíssimo, né, clarinetista do começo da história do jazz. Então, Sidney Bechet foi muito importante também para a história do jazz aí. E aí, em 1924, ele vai tocar com Flat Henderson. Flat Henderson foi um músico, pianista, band leader, um dos mais conceituados ali da década de 20, se não o mais. Flat Henderson está sentado aqui ao piano e da esquerda para a direita em pé ali, a segunda pessoa ali é o Coleman Hawkes. E nessa época ele tem a oportunidade de tocar com James P. Johnson, Jenny Krupa, Jack Teagarden, vários outros músicos da época também que se destacavam ali, né? Frank Trumbauer, que era um saxofonista que toca com Bix Beiderbecke, também era bem conhecido na época. E ele tem a oportunidade de tocar com esses músicos e se destacar também nessa parte aí, nesse período, porque nesse período da década de 20, ainda assim, os instrumentos de linha de frente ali era o trompete e o clarinete, né? O saxofone era um instrumento novo ainda para as orquestras de jazz, ali para os grupos de jazz, né? Mas o saxofone já começa a ganhar um espaço ali nessas orquestras e o Coleman Hawkes ele começa a fazer esse trabalho e começa a se destacar pela forma de tocar, né? Então a gente percebe que o Coleman Hawkes ele tem uma característica muito própria assim, já na década de 20. E quando a gente ouve os outros trabalhos deles das outras décadas, até a década de 60, quando ele morre, a gente percebe que ele tem uma forma de frasear que desde a década de 20 é a mesma. Claro, isso foi amadurecendo, ele vai tocando isso, né, de uma outra forma assim, vai lapidando essa forma, mas ele tem umas questões fraseológicas que é muito própria dele, assim, a gente ouve e fala, é o Coleman que está tocando. Então isso já acontece nessa época já, né? Então para ele isso foi super importante porque ajudou muito ele a se destacar como saxofonista e como ter o seu papel principal nas orquestras de jazz dessa época, né? E ainda na orquestra do Flat Henderson, o arranjador era Don Redman. Don Redman, além de ser o arranjador, ele era saxofonista do grupo também. E ele tinha uma visão muito boa dos músicos que iam tocar na orquestra e ele, como arranjador, ele conseguia colocar esses músicos em posição de destaque. Ele fez isso não só com Coleman Hawkes, mas ele fez isso também com Louis Armstrong. Quando foi tocar com Flat Henderson, ele acaba fazendo alguns arranjos e consegue colocar o Louis Armstrong em posição de destaque no grupo, onde ele consegue ganhar o próprio nome, né? Conhece se destacar tanto que ele começa a aparecer muito até ter o seu próprio sucesso ali. E ele sabia fazer isso muito bem, né? Então alguns músicos que tocaram nessa orquestra do Flat Henderson passaram por esse processo aí e o Don Redman ajudou muito para que isso acontecesse. Ali já em 1926 tem duas músicas que o Coleman Hawkes grava, que é uma The Stomped e outra The Rascal You,
que também a gente percebe muito claramente, assim, essa forma de frasear dele, assim, né? Já, a gente, claro que não tinha tanta maturidade no som quanto tinha já nas décadas posteriores, mas a gente já percebe uma forma de tocar muito peculiar. E isso é muito legal, né? Que a gente vê um músico desde novo já tocando de uma forma muito própria, assim. Então, isso é legal do Coleman também, que a gente vai percebendo. Na década de 30, começa a acontecer já algumas rivalidades, vamos dizer assim, né? Porque na década de 20, o saxofone começa a ganhar um espaço. E aí, não só ele entra como um instrumento de linha de frente das orquestras ou dos grupos menores também ali da década de 20, mas ele começa a ganhar um espaço nas orquestras mesmo para ter um trecho de, vamos dizer que solos escritos, né? E ainda não tinha tanta liberdade para essa coisa improvisada, né? Se é tão à vontade, mas já tinham algumas frases prontas, algumas frases escritas, né? Alguns solos escritos para o saxofone. E claro, muitos grupos também tinham liberdade do saxofonista improvisar, né? Então, isso acontecia também. E como começa a ganhar esse destaque na década de 20, na década de 30, nas big bands, já começa a acontecer um pouco mais diferente isso, né? O saxofone tem muito mais liberdade do que vinha tendo na década de 20, né? E a gente vê que na década de 30, como os músicos antecipando já o bebop e querendo fazer formações menores, começa a ter uma rivalidade mesmo assim, até no começo do bebop, né, para ver quem tocava mais, quem tinha melhor técnica e não sei o quê. E na década de 30, quando isso acontece, o Coleman Hawkes era um dos músicos que tinha um super destaque, né? Então ele era um músico muito conceituado na década até então. E os outros músicos vendo isso queriam também ter essa posição. E ele vai tocar uma vez em um lugar e todos os músicos da orquestra do Count Basie levam o seu instrumento também, que é para ter essa disputa junto com Coleman. E aí, entre todos eles tocando ali, e quem eram os próprios árbitros dessa rivalidade eram os próprios músicos mesmo, né? Eles que avaliavam quem estava tocando melhor, quem tinha melhor técnica, quem tinha o melhor fraseado, etc, né? E nesse dia, o melhor músico, o melhor saxofonista foi Lester Young. Lester Young era um músico jovem também, que vinha tocando muito bem, e aí ganha essa posição na classe dos saxofonistas aí. E na década de 40, o Lester Young foi um músico super destacado, assim, né? Ele foi referência para muitos saxofonistas, né? E daí para frente ele teve uma importância muito, muito grande também para o saxofone, né? Então, em um outro momento eu vou falar do Lester Young também, que nessa década de 40 o bebop vem acontecendo, ele segue por uma outra linha ali, mas ele é muito importante, foi muito importante para essa época. Então, não porque ele ganhou essa disputa que eles acabam tendo uma rivalidade pessoal, né? Isso não acontece. Eles acabam, pelo contrário, tocando junto, tendo várias outras apresentações e tal. Aqui, ó, vou até colocar uma foto aqui, ó. Coleman Hawkes, Lester Young, e aqui na esquerda até a Billie Holiday, né? Então eles tocavam junto e tal. Isso acontecia mesmo, era normal, né? O que vem acontecendo desde dessa época aí. E aí, os próprios músicos ali que tocavam com Flat Henderson saíram dessa orquestra para formar um outro grupo. E esse grupo chamava Chocolate Dandies, que tem aqui, ó. E aí, ao invés de Don Redman ser agora o arranjador, o papel principal ali do destaque para os outros músicos, quem fez esse papel agora foi Benny Carter, um saxofonista alto também, que tocava, já participava das orquestras também, depois teve sua própria orquestra. Ele que tomou essa frente como arranjador desse grupo agora. Então eles tocam por um bom tempo também. E em 34, o Coleman Hawkes ele conhece Jack Hilton, que foi um band leader, que vai tocar nos Estados Unidos. E aí ele acaba conhecendo o Coleman Hawkes e o Coleman vai para a Europa e fica um tempo por lá. Lá na Europa, o Coleman começa a tocar com várias pessoas e um dos músicos que ele vai tocar lá e vai gravar é o Django Reinhardt, violonista, que tocava o Jazz Gypsy. Então ele toca por lá, grava por lá, até vai tocar no Hot Club de France, que era um lugar bem conhecido da época, né, onde o Django tocava e os grupos de Gypsy tocavam também. Então ele vai tocar por lá. E aí, em 1939, Coleman volta para os Estados Unidos. E quando ele está nos Estados Unidos, ele grava um disco que foi super importante para sua carreira e um disco que se destacou muito, né, que foi o Burning Soul. E esse disco levou a ele a um outro patamar, não só como um instrumentista,
intérprete, mas agora sendo um músico de destaque entre todos os saxofonistas e os músicos que vinham aparecendo nesse momento aí, né? Essa gravação foi muito importante para sua carreira mesmo, né? E aí, em 1940, ele vai tocar com Lionel Hampton, que é um vibrafonista agora dessa época. E quando ele vai tocar com esse músico, ele começa a conhecer, né? Ele começa a gravar com outros músicos, né? Oscar Pitchford, Max Roach, Thelonious Monk, vários músicos já que tocavam muito bem pra época, e ele começa a tocar junto com esses músicos aí, começa a conhecer, formar outros grupos aí nessa época, e que leva ele de 45 a 51 tocando JATP, né, que é o Jazz at the Philharmonic, que era um grupo muito conhecido também, né, dessa época. Esse grupo durou uns 30 e alguns anos, e sempre mudando os instrumentistas, né, mudando sempre os músicos que tocavam ali, mas esse grupo durou muito tempo também. E o Coleman acaba tocando nesse grupo aí por bastante tempo, até que em 1958, 1959, ele ganha a posição de melhor saxofonista pela revista Downbeat. Então isso acontece nessa década e faz com que ele vá tocar no festival de Newport Festival, né, que ele nunca tinha tocado também, vai tocar com outras pessoas. E o Coleman, ele grava com um músico aqui, que esse músico foi Sonny Rollins, e o Sonny Rollins diz que o Coleman Hawkes era um seu ídolo, e foi muito importante para ele ter tocado com seu ídolo, né? Então ele grava em 63 um disco chamado Sonny Meets Hawk. Então esse é o nome do disco que eles gravam. Um disco excelente. Se você não escutou ainda, aproveite para dar uma pesquisada e vai escutar esse disco, que vale muito a pena. É muito bonito. E aí já na década de 60, o Coleman Hawkes já está bastante debilitado já, né, na sua vida pelo consumo de álcool, consumo de cigarro e tal. Ele conhece uma pessoa muito mais jovem que ele também, né? E isso faz com que ele pise mais fundo ainda, né, na questão do álcool e tal. E aí, na década de 60, ele tem um colapso no palco. Ele estava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, ele tem um colapso. E aí ele teve que parar por um tempo para se recuperar. Depois ele até volta, e aí ele vai fazer uma turnê, ainda arrisca uma turnê com Oscar Peterson, mas ainda assim não deu muito certo, fez poucos shows com Oscar Peterson, volta, e aí em 19 de maio de 1969 ele acaba morrendo. Então o Coleman Hawkes, ele teve uma história bem grande também. Ele começa ali na década de 20 a tocar, começa a se destacar já nessa época e vai até a década de 60, que é quando ele morre em 69, tendo bastante sucesso. Claro, outros estilos vinham aparecendo e tal, e outros músicos surgiram também. Mas Coleman Hawkes sempre tocou, sempre continuou tocando em paralelo a isso, e sempre foi muito respeitado, né, na posição de saxofonista, de músico que ele era, e foi referência até o fim da sua vida, foi referência para todos os outros músicos que vieram depois dele aí, certo? Então, aqui fica um pouco da história do Coleman Hawkes. Se você não conhece, dá uma pesquisada, pesquise alguns discos, alguma parte da história que eu falei aqui, alguma coisa que pode ser interessante, alguns outros músicos que tocaram com ele, que pode ajudar você também aí no seu estudo, no seu conhecimento musical. Leva isso aí para sua caixa de ferramenta de estudo aí, e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Abraço!